Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 10 e o versículo de número 18. João, capítulo 10, versículo 18. Evangelho de João 10 e 18. Hoje, 2/4/2021, a conhecida Sexta-feira da Paixão. A paixão quer dizer sofrimento. Então, hoje, numa sexta-feira como essa, o nosso Senhor estava iniciando o seu sofrimento. Hoje é o dia da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por nós. Então hoje nós vamos meditar na morte de Cristo. E hoje, diferente de como eu sempre faço, porque hoje é um dia especial, nós estamos falando da morte de Cristo. Nós vamos buscar compreender o que significa a morte de Cristo nas Escrituras. Então eu vou citar alguns textos da Escritura. Então nós vamos direto ao estudo da Palavra de Deus, nosso Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar por ter dado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pela vitória da morte de Jesus Cristo no Calvário por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, Júnior. Então, a todos, Jesus morreu durante uma grande festa judaica, que era a festa da Páscoa. A Páscoa era a primeira festa anual dos judeus e era o primeiro mês do calendário religioso. A Páscoa antiga celebrava a libertação de Israel do Egito através da morte do Cordeiro. A Páscoa celebrada pelos cristãos, ela aponta para a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe meu irmão Marcos. Então a Páscoa ela aponta para a Páscoa cristã, para a morte de Cristo, aquele libertador. Então a gente, como cristão, precisa, Deus abençoe Fabiano, Robson, todos os irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o significado da morte de Cristo. Então, todos nós que somos cristãos, precisamos saber o que foi a morte de Cristo. E hoje eu vou tentar ser uma coisa que é muito difícil para mim. Falar pouco. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque o assunto é muito amplo. Então por isso nós vamos começar direto. Então nós vamos falar hoje sobre a morte de Cristo. Então a Páscoa cristã, nós temos a Páscoa judaica, que celebra a saída do povo do Egito, libertados por Deus mediante a morte do Cordeiro. E nós temos a Páscoa cristã, que difere da Páscoa judaica, porque comemora a verdadeira libertação do povo de Deus, da escravidão do pecado, pelo sangue imaculado, pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos
responder a pergunta: o que foi a morte de Cristo? Para que a gente possa entender, a gente tem que fazer algumas perguntas. Quando a gente quer entender, quando você vai elaborar um estudo, você faz uma pergunta: o que foi a morte de Cristo? E aí vem as respostas. Em primeiro lugar, a morte de Cristo ela foi voluntária, ela foi uma doação. Ele diz assim em João 10:18: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então, Jesus não foi o que alguns dizem, um mártir. Alguns que dizem que Jesus foi o mestre da Galileia e que ele pregou uma mensagem diferente, foi rejeitado por seu povo e foi morto. Então, para alguns, Jesus foi alguém que não deu certo. Mas o que a Bíblia diz? O que a Escritura diz? O que o próprio Jesus diz sobre isso? Ele diz: ninguém tira minha vida de mim. Logo, ele não foi mártir, porque ninguém pode tirar a sua vida, a não ser que ele deixe. Ele diz assim: mas eu de mim mesmo a dou. É uma doação. Ele diz: tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Então, a morte de Jesus foi uma doação por mim e por você. E nada, não há presente maior, não há dádiva maior em todo o universo, não há bênção tão grande quanto a morte de Jesus. Então os judeus, quando passavam por Jesus na cruz, diziam: desça daí e creremos em ti. Eles queriam um milagre e eles não estavam percebendo que o maior milagre já estava acontecendo. E mesmo que eu e você dessemos a nossa vida pela causa de Jesus e por amor a Ele, mesmo assim, estaríamos infinitamente longe do que Ele fez. Por quê? Porque é o santo que deu sua vida santa. E se eu morresse por Ele, seria um pecador que daria sua vida cheia de defeitos por Jesus Cristo. Porque Ele é o Criador, dando a vida pela criatura. Então, o maior presente que nós recebemos é Jesus Cristo. Por isso é que qualquer cristão verdadeiro não assina embaixo, não subscreve aquele texto, aquela expressão que diz: o melhor de Deus está por vir. Porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi dado por nós na cruz do Calvário. Então a morte de Jesus é o maior presente que a humanidade podia receber. Em segundo lugar, como eu disse, hoje eu vou tentar ser bem direto. A morte de Jesus foi vicária. Vicária é um termo usado na teologia para dizer que foi substituto. Porque vicária vem da palavra vigário, que é alguém que substitui outro. Então, vicária quer dizer que Jesus morreu em lugar de outros. E Isaías 53 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Significa que Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar.
e tomou sobre si o castigo que nós merecíamos, e morreu em meu e em seu lugar. Veja o que diz. Mas ele foi ferido. Foi ferido está na voz passiva. E por que ele foi ferido? Olha o que diz: pelas nossas transgressões. E aí o texto aqui mostra o paralelismo judaico, né, poético. Você vai ver que o autor coloca assim: ele foi ferido. Então, ele recebeu algo. Ele está passivo. E diz assim: quem o feriu? As nossas transgressões. Aí diz assim: e moído pelas nossas iniquidades. Veja, ferido e moído. Transgressões e iniquidades. É o que a gente chama no hebraico de paralelismo sinônimo, que é para inculcar, para dizer que ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Aí diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu e você podemos ter paz com Deus por causa que ele sofreu castigo. Porque na teologia verdadeira, nós dizemos que que nós somos salvos pela graça e não de graça. De graça seria se ninguém morresse, se Deus resolvesse perdoar os nossos pecados, simplesmente dizendo: olha pessoal, eu vou esquecer o pecado de vocês e a partir de agora todos vocês estão perdoados. Aí Deus seria injusto. Porque como pode um ser santo, juiz, perdoar pecadores que já transgrediram sem que eles paguem por seus pecados? Mas isso aí seria salvo de graça. Nós somos salvos pela graça. Pela graça significa que Deus providenciou alguém que pagasse a nossa conta. E por isso que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o castigo que era meu, que era seu, Deus colocou sobre o seu Filho, sobre Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos nos arrepender, para poder usufruir desse benefício. Porque como Deus é justo, ele não passou a mão na nossa cabeça e disse: ó, turma, está todo mundo perdoado. Não. Ele providenciou alguém perfeito, alguém sem mácula, que morreu no meu e no seu lugar. E este ser que morreu no meu e no seu lugar, agora nos oferta o perdão. Mas esse perdão só é estendido a quem se arrepende, a quem não quer mais continuar no pecado. Por quê? Porque se eu continuo no pecado, depois dele ter se oferecido por mim, diz o autor aos Hebreus que já não resta mais oferta pelo pecado. Então há necessidade de arrependimento. Então a morte de Jesus, ela foi vicária, substituta. Ele tomou o meu e o seu lugar. E se ele foi à cruz, eu estou perdoado. Você está perdoado. E agora nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a morte de Jesus também, além de vicária, de ser substituta, nós já vimos que ela foi uma doação, um presente, que ela nos substituiu, ele nos substituiu, ela foi expiatória. Expiar é um verbo que vem do Antigo Testamento, que significa, vem do mundo religioso, significa anular a culpa por meio de uma oferta meritória.
O verbo expiar quer dizer anular a culpa por meio de uma oferta meritória. Então, só poderia ser expiado o nosso pecado, removido, tirado, por meio de uma oferta que tivesse méritos. E nenhum de nós tem méritos. Então, por isso, para expiar o nosso pecado, para removê-lo, precisava de alguém, em primeiro lugar, santo, imaculado, mais sublime que os céus, como diz Hebreus, o autor aos Hebreus. E aí vem Jesus Cristo para expiar o nosso pecado por meio de uma oferta. E olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 53. Eu iria pregar sobre o capítulo 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, Isaías 53:10, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Então a morte de Jesus foi uma morte expiatória. O que significa isso, pastor? Significa que a oferta de Jesus, a oferta do Antigo Testamento, ela não podia nos salvar. Por que que as ofertas do Antigo Testamento não podiam nos salvar? Porque o cordeiro que morria era inocente. Porque o bezerro que morria era inocente. Mas era um animal irracional. E o animal irracional é muito inferior ao ser humano. Então, uma cabra, um bezerro, jamais poderia substituir totalmente um homem, uma mulher, em seus pecados. Então o que havia ali era uma dramatização. É Deus que é maravilhoso, é nos ensinando como ele iria remover o pecado. Então, sempre que o ser humano via um cordeiro sendo morto para sua expiação, era uma oferta. Então ele sabia que ele era pecador e que precisava de uma oferta de alguém que tivesse méritos. Então o pecador não chegava lá para o sacerdote e dizia assim: eu vim morrer. Não. O pecador, ele pegava um animal, examinava o animal, inocente, sem defeito, e ele levava para morrer no lugar dele. Então eu e você não podemos nos salvar. Eu e você estamos totalmente perdidos sem Jesus. Ninguém pode expiar, remover, retirar o nosso pecado, a não ser com uma oferta que seja maior do que o nosso pecado e por alguém que seja maior que nós. Então o cordeiro não podia, porque o cordeiro é menor que nós. Mas Jesus, o Deus que se fez homem, é maior que a raça humana inteira. Então, quando ele deu sua vida na cruz do Calvário, ele expiou, ele removeu, ele retirou o pecado do mundo. Como João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vem agora, e a sua morte na cruz é uma oferta tão grande, que pode salvar todos os que por ele se chegam a Deus. Então não pode salvar um, não pode salvar dois. A oferta de Jesus foi perfeita, única, é por isso que ela é irrepetível. Ela não se repetirá. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer com uma só oferta, sempre. Uma.
E quando se fala em uma oferta, significa a oferta perfeita, irrepetível, que não precisa ser repetida, de tão grande, tão abençoadora e tão perfeita que ela era. Então a oferta de Jesus expiou. Então o texto diz que Deus moeu Jesus, que Deus o fez enfermar, até que ele morresse, para que se pusesse por expiação do nosso pecado. Então Jesus agora oferece ao Pai uma oferta maior que todos os nossos pecados, e uma oferta capaz de expiar, de arrancar, de remover, de perdoar, de purificar, de limpar todos os nossos pecados. Mas a morte de Jesus não foi apenas uma doação, uma substituição vicária ou uma morte expiatória, ela foi redentora. Redenção já vem do mundo comercial. No mundo comercial havia na praça, na ágora, a venda de escravos. E quando você queria comprar um escravo e libertá-lo, você ia lá e pagava. E o preço era o resgate. Então Jesus nos redimiu. É por isso que nós temos uma cidade no Ceará chamada Redenção, porque foi a primeira a libertar os escravos. Então em Romanos 3:24 é assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então ser salvo pela graça significa que Jesus pagou. Não significa que Deus passou a mão na nossa cabeça e disse: está todo mundo perdoado. Significa que alguém pagou. Não significa que Deus deixou para lá a maldade que nós fizemos, porque Deus é santo e sua santidade o leva a punir o pecado imediatamente. Mas por que nós somos perdoados? Porque a Bíblia Sagrada diz: somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a morte de Jesus foi redentora. Ele pagou o resgate. Só que existe uma ideia equivocada desde os dias de Orígenes, que foi rejeitada ao longo da história, é que Jesus tinha pago com sua morte um resgate a Satanás. E aí, o Orígenes, que era um bom teólogo, mas todo teólogo é um ser humano, todo teólogo tem suas falhas. Ele disse que, porque ele calculou assim, tem o resgate está sendo pago, então tem duas coisas. Primeiro, nós estávamos nas mãos do diabo, e segundo, Jesus pagou o pecado, pagou o preço que o diabo queria, e aí nos libertou. E eu já vi pregações assim, e eu mesmo, eu tenho que entrar no livro da culpa, eu mesmo já preguei assim no início da minha fé. Mas quando a gente estuda com um pouco mais de zelo, a gente percebe que Orígenes estava completamente equivocado. Então a pergunta é: Jesus nos redimiu, Jesus pagou o preço dos nossos pecados e nos libertou. Mas Jesus pagou o preço a quem e nos libertou do quê? Primeira resposta: a quem Jesus pagou? A Deus. Porque a dívida do ser humano não era com o diabo. A dívida do ser humano era com Deus, por havermos quebrado a sua lei. A alma que pecar, esta morrerá. Então, quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário para nos redimir, redimindo não do poder de Satanás, mas da condenação da lei. Ele pagou
a justa exigência da lei. A lei diz: a alma que pecar, esta morrerá. Jesus morreu por nós. Com a sua morte, o que Jesus fez com o diabo? Ele destruiu o diabo. Ele destruiu aquele que tinha o império da morte. Ele esmagou a cabeça do diabo. Ele não pagou nada ao diabo. Porque a dívida do ser humano é contra a lei, a Deus e a sua santa lei. Então a primeira resposta é: Jesus nos libertou da condenação da lei. Jesus pagou o preço para nos livrar da condenação da lei. Em segundo lugar, de que Jesus nos libertou? Nos libertou do pecado. E uma vez libertos do pecado, nós somos libertos de Satanás. Porque deixa eu contar uma história para ver se dá para entender. É como se um filho pequeno dissesse: pai, eu não quero mais conversa com o senhor. Eu vou viver minha vida só. E a irmã dele dissesse: eu vou com ele. E os dois resolvessem, ou duas crianças de pais diferentes, dissessem: olha, não quero mais conversa, nós vamos embora e vamos viver por nossa própria conta. E aí fossem, e como eles são crianças de 2, 3 anos, um homem mau chegasse e dissesse: olha, eu vou orientar vocês nessa nova vida. E começasse a dominá-los, a se assenhorear deles. Até o dia em que aqueles meninos começassem a crescer e descobrissem: rapaz, nós temos um pai. O que nós estamos fazendo aqui seguindo esse homem? Ele não é nosso pai. Rapaz, vamos, a gente fez uma besteira, vamos voltar para o papai. Eu estou ficando bom nas parábolas. E voltasse para o pai. Quando volta para o pai, o homem não pode fazer nada. Assim somos nós. Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Foram embora. O diabo, muito esperto, aproveitou o estado deles, de estarem sem Deus. E começou a tiranizar, a se assenhorear da vida deles, a dominá-los. Mas no momento em que uma pessoa ouve o evangelho, o chamado de Deus, e ela volta em fé, então todo o poder do diabo foi quebrado. Todo o poder do inferno é quebrado quando uma pessoa se volta para Deus. E a voz de Deus chamando essa pessoa chama-se evangelho. Então preguemos o evangelho. Então, Jesus nos redimiu da condenação da lei e nos libertou do poder do pecado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. E aí o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque agora nós somos filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo e seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o diabo tem que ficar com os dele. E por pouco tempo, porque nós vamos ganhá-los para Jesus Cristo. Então Jesus nos redimiu. A morte de Jesus foi redentora, porque ele pagou a justa exigência da lei e nos libertou do pecado. E se ele libertou a mim e a você, é porque ele não quer que a gente volte. Então uma terrível coisa que se chama apostasia é você voltar, eu voltar para o pecado do qual eu fui removido. Então o preço foi enorme para me tirar e tirar você do pecado. E se Deus pagou um preço tão alto para tirar a minha ou você do pecado, e esse sacrifício é irrepetível, porque ele é perfeito, então nós não podemos mais voltar para o pecado. É por isso que o autor de Hebreus ele vai alertar e ele diz: olha, aqueles que foram iluminados, conheceram o dom de Deus e recaíram, é impossível que sejam renovados.
Por quê? Porque nos dias do autor aos Hebreus, os judeus tinham se convertido e por causa da perseguição, por causa de não terem um templo, um sacerdote, estarem se reunindo numa casa, como muitos crentes de hoje, eles não tinham tudo aquilo, então eles começaram a retroceder, a voltar para o judaísmo. Sabendo que Jesus era o Messias, conscientes, mas por medo da perseguição, querendo uma liturgia visível, e é por isso que o autor vai dizer que os verdadeiros heróis andaram pela fé. Então, a morte de Jesus foi reconciliadora. Certo? Significa que duas partes estavam em inimizade. E diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Que eu acho maravilhoso. Nós o ofendemos e ele vem e se reconcilia conosco. Nós o ofendemos e ele vem e se reconcilia conosco. É como se um filho dissesse barbaridades com o pai, ofendesse o pai, ultrajasse o pai, e o pai em amor fosse lá e dissesse, meu filho, vamos fazer as pazes. Você machucou meu coração, você me ofendeu, mas eu quero fazer as pazes. Isso não é comum, meu amigo. Então só Deus faz esse tipo de coisa. Então, que nos reconciliou consigo mesmo. Então foi ele que resolveu ser meu Deus, seu Deus, meu Pai, seu Pai. Não fomos nós. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. E Jesus diz assim, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então ele diz assim, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então quando nós estamos pregando, nós estamos exercendo o ministério da reconciliação, chamando o mundo para se reconciliar com Jesus Cristo. Aí diz assim, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, em Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras, porque pecar contra Deus era adultério espiritual. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se faz amigo do mundo, constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. E Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus pelas nossas más obras. Mas Deus desce. Deus vem em Cristo Jesus para reconciliar-nos com Ele. Ele sabe que se esperar por nós não vai sair nada. Deus conhece que desse mato não sai coelho. Que se esperasse por nós, nós iríamos estar perdidos por toda a eternidade. Mas aí a Bíblia diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Por quê? Que ele não imputou a mim e a você? Porque ele imputou sobre Jesus Cristo. Imputar quer dizer colocar na conta. Então, a tristeza que Jesus estava passando nesta hora, a crucificação desde 9 da manhã, foi o juízo de Deus contra mim e contra você. Era o justo no lugar dos injustos. Então diz assim, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então todo cristão que crê na morte de Jesus como reconciliação, tanto foi reconciliado como é um ministro, um servo, para levar aos outros, através do Evangelho, a mensagem da reconciliação.
Então o mundo pode se reconciliar. E em último lugar, por hoje, eu tentei ser bem, a morte de Cristo foi propiciatória. Propiciatória vem do nome da tampa da arca. Dentro da arca da aliança, lá no Antigo Testamento, foi colocado dentro da arca as tábuas da lei, e o maná e a vara de Arão. Então dentro da arca tinha principalmente as tábuas da lei. E sobre aquela arca, cobrindo aquela arca, tinha uma tampa, que era chamada de propiciatório. Essa tampa era uma peça só, toda de ouro, com 2 querubins. E quando o sacerdote, no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia da expiação, uma vez por ano, em outubro, o sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um animal inocente. Ele pegava uma planta, o ísopo, né, e ele colocava dentro do sangue, ele salpicava sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. Embaixo estava a lei. É como se ele estivesse dizendo: nós quebramos a tua lei. Então é reconhecimento de pecado. A tua lei exige a nossa morte. Então é reconhecimento da culpa. Porque se não houver, por nossa parte, reconhecimento do pecado e reconhecimento da culpa, não há perdão. Porque muita gente diz assim: vem aceitar Jesus. Mas não diz por quê. Porque quando o sacerdote está jogando ali o sangue em cima daquela tampa, que era o propiciatório, ele está dizendo: a tua lei tem razão. Nós temos culpa, sim. E nós merecemos a morte. Então, é reconhecimento também da justiça de Deus. O Senhor é justo, o Senhor está certo. E aí ele jogava o sangue. E quando Deus aceitava, o sacerdote saía, subia a rampa, porque era proibido degraus. Então ele subia a rampa, erguia os braços sobre o povo e pronunciava a bênção sacerdotal, que é: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então aí o povo começava a celebrar. O povo ficava feliz, porque propiciar quer dizer tornar Deus favorável. Então aquele sangue agora fazia Deus se voltar para aquele povo. É por isso que Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E o publicano, de longe, ele sabe que tem um cordeiro sendo imolado lá dentro do templo. E ele diz: sê propício a mim, pecador. Então ele reconhece sua culpa, reconhece a justiça de Deus, mas ele confia naquele cordeiro que está sendo imolado lá no templo. E aí ele diz: sê propício, ou seja, te tornas favorável a mim. E Deus só pode se tornar favorável a nosso favor, olhar para mim, olhar para você, se for por causa do sacrifício de Jesus. Se eu e você reconhecemos a nossa culpa, então lembre-se, quando o sacerdote está jogando aquele sangue, ele está dizendo: nós merecíamos morrer. Nós somos culpados. Mas nós queremos o teu perdão. Nós precisamos do teu perdão. Então o que acontece agora? O sacerdote voltava e o povo fazia. Agora era uma felicidade tremenda, era uma festa, era uma celebração. Então eu quero te dizer uma coisa. Hoje, sexta-feira da Paixão de 2021,
dia 2, eu quero dizer para você que Jesus não foi um mártir. Ele deu a sua vida por mim e por você. E Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. E Jesus Cristo ofereceu a Deus uma oferta maior do que qualquer pecado que eu tenha praticado, que você tenha praticado, porque ele é o Filho de Deus, o perfeito, que morreu no lugar da gente. A sua morte foi redentora. Ele nos libertou da condenação da lei e nos libertou do poder do pecado e de todo o poder escravizante. Com sua morte, ela foi reconciliadora. Ela abre a possibilidade para que um pecador possa ter paz com Deus, possa se realinhar com Deus, possa se chegar a Deus. A morte de Jesus Cristo, ela foi propiciatória. Por quê? Porque através dela eu posso chegar a Deus. Eu posso chegar a Deus e dizer: Pai, eu sou pecador, o Senhor tem razão, e eu quero o teu perdão e a tua bênção. E Deus constituiu a mim e a você embaixadores da reconciliação. E a grande pergunta é: nós temos sido embaixadores da reconciliação? Então, nós temos que celebrar. Por quê? O sacerdote podia morrer durante seu ofício. Então, quando o sacerdote entrava no dia do Yom Kippur, em outubro, quando ele entrava no templo ou no tabernáculo para oferecer o sacrifício, o povo ficava com medo, porque podia ser que Deus não se agradasse do sacrifício. Então o sacerdote morreria. Mas quando o sacerdote ia lá no Santo dos Santos e jogava o sangue sobre o propiciatório e ele voltava vivo, significa que Deus aceitou a oferta. E é por isso que o povo jubilava, e é por isso que o povo festejava, e é por isso que as mulheres saíam dançando, tocando pandeiro, havia uma celebração. Por quê? Porque o sacerdote apareceu lá na porta, e se o sacerdote apareceu lá na porta, significa que o perdão está garantido. É por isso que Jesus morreu, e no domingo, ele está lá do lado de fora. No domingo, ele ressuscitou para garantir a mim e a você a festa da salvação, a festa da celebração. Então deixe de ser triste, deixe de ser preocupado e vá celebrar, porque o nosso sumo sacerdote ressuscitou ao terceiro dia, ele entrou, ofereceu a Deus um sacrifício por nós, que foi sua própria vida, mas ele não ficou lá. Ele apareceu no domingo da ressurreição, que é o que eu vou pregar domingo, sobre a ressurreição. E porque ele apareceu, significa que nós fomos perdoados e é hora de celebrar. Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.